Vale, pues entonces, Ana, eu acho que vamos a comenzar. O Óscar Navajas, então, comenzará máis para encima, máis para adelante, depois, no período do debate. Então, se quisera fazer assim a apresentação. Buenas tardes, boa tarde a todos e a todas. O meu nome é Ana Carvalho, sou coordenadora da revista Midas e é nessa qualidade que vos queria dar as boas-vindas a esta sessão de lançamento de um novo número da Midas, um número temático sobre museologia e sobre sustentabilidade. E antes de mais, eu gostaria de felicitar a Ariadna e o Álvaro pela dedicação, pelo empenho que tiveram na coordenação deste número. Naturalmente também agradecer e felicitar todos os autores e autoras que participaram também com os seus artigos. Muito, muito obrigada. É para mim uma grande alegria ver publicado mais um número da Midas, portanto este é já o segundo número que publicamos este ano e é de facto, creio eu, um resultado de um intenso trabalho de investigação, também de edição, que gostava de destacar. Este número nasce da proposta da Ariadna e do Álvaro em organizar um número temático, portanto um número que continuasse a refletir sobre os temas que já tinham sido iniciados no Fórum Ibérico de Estudos Museológicos, que se realizou em Cidade Real em 2023, o ano passado, e portanto é um número que tem por base, alguns dos seus artigos têm por base, ou estão na origem de comunicações que foram apresentadas no Fórum Ibérico e que depois passaram por um processo de arbitragem científica, mas também de revisão editorial. Eu vou ser muito breve, queria só destacar mais dois aspectos, duas razões pelas quais este número é muito importante para a Midas, para a revista Midas. E a primeira razão é sobretudo pelo tema. O tema da sustentabilidade nos museus, na museologia, ele não é novo, mas eu creio que é fundamental continuarmos a refletir, sobretudo pensando nesta leitura mais abrangente, integrada do que significa a sustentabilidade para o mundo dos museus. E creio que este dossiê, este número temático, é um pouco representativo dessa leitura mais integrada do que significa a sustentabilidade. No fundo, uma ideia de sustentabilidade que convoca as diferentes dimensões, não é? Ambiental, económica, social, cultural. E, portanto, esta ideia de sustentabilidade, na minha opinião, desafia todas as funções dos museus, todas as áreas de trabalho dos museus. E, em segundo lugar, este número é muito importante para a Midas porque, na verdade, é a concretização também de um objetivo da Midas desde o seu início, desde a sua fundação, que é promover precisamente esta relação de maior proximidade, de maior diálogo com a investigação em língua portuguesa e a investigação em língua espanhola. Portanto, e promover esta, que é mesmo uma rica diversidade, não é? De entendimentos, de perspectivas sobre museologia, ou até, talvez seja melhor falar no plural, museologias, não é? E, enfim, só vos deixava uma nota final, e que é uma nota de agradecimento. Gostava muito de destacar não só o trabalho do Álvaro da Ariadna, mas também algumas pessoas da Midas, da equipa da Midas, que também contribuíram, também, de certa maneira, para este resultado, este excelente resultado, este número temático. E, desde logo, a Elisa Noronha, que é a nossa coeditora da Midas, mas que teve aqui um papel importante porque fez especialmente a curadoria da capa, da portada, deste número, e está uma capa particularmente bonita, parece-me, e também ao artista português que se deu, na verdade, a imagem para fazermos esta capa, que é o Miguel Branco, também o nosso agradecimento. Queria também destacar, o número tem uma secção extra de recensões, portanto é uma secção extra, mas que foi coordenada de recensões críticas, livros e exposições, que foi coordenada pela Joana Baião e pela Leonor Oliveira, que também são parte da Midas, e portanto só queria também destacar esse trabalho e agradecer. E por fim, também agradecer, do ponto de vista da revisão editorial dos artigos, também
uma grande ajuda, um grande apoio que nos deram também a Raquel Cabrita e a Sofia Carvalho, que foram assistentes editoriais e deram assim, enfim, um importante apoio. E pronto, basicamente era isto, eram só algumas palavras entusiasmadas sobre este número, e desejar-vos uma boa apresentação e um bom debate. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana, pela apresentação, e é um prazer para mim e para o meu colega Álvaro Notário apresentar hoje este número dedicado à museologia ibérica em termos da sustentabilidade e inclusão. E aí temos a portada e sí, eu acho que está pudiéndose ver. Bueno, pues muchísimas gracias por todas tus palabras, Ana. La verdad es que es un placer y bueno, para nosotros fue una alegría cuando pudimos hacer esta colaboración con la revista, con Midas, que ya todas y todos sabéis bueno, que es una revista de impacto y de referencia en cuanto a museología. También es una manera, ¿no?, de reivindicar bueno, pues las letras portuguesas y españolas dentro de estas investigaciones museológicas y bueno, para nosotros es un honor presentar este 19º número de la revista sobre bueno, pues, museos y esta conversación transfronteriza sobre museología y sostenibilidad. Bueno, pues mil gracias, lógicamente, a Ana Carballo, que ha estado siguiendo todo el proceso editorial, a mi colega Álvaro Notário por la dedicación, Ana también por su implicación y también muchísimas gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, que está dándonos soporte hoy para hacer toda esta presentación, y a Rocío. Bueno, pues como vamos ahora a comentar un poco lo que ha sido el número y bueno, las partes que componen este número, como hemos reunido voces destacadas, a destacados expertos también, investigadores, que aportan perspectivas innovadoras en el ámbito museológico, bueno, pues abordando temas de sostenibilidad, responsabilidad social y también, por supuesto, algo que nos interesaba muchísimo desde el principio, que era hablar de los desafíos actuales. Bueno, pues a continuación vamos a pasar a conocer los diferentes apartados del número. Como podéis, bueno, pues ya me imagino que habéis visto, la revista, como podéis apreciar, está articulado en 4 bloques, sigue estas secciones históricas, ¿no?, dentro de la revista Midas, que serían artículos, notas OES, serían bueno, pues estas investigaciones sobre apartados concretos. Luego también tenemos el apartado de ensayo y las recensiones críticas sobre libros monográficos que tienen que ver con el ámbito de la museología. Bueno, pues tras nuestro artículo inicial, que luego tendrá bien Álvaro a comentar más adelante, nos encontramos con el bloque de los artículos, que está compuesto por 4 trabajos centrados en sostenibilidad, inclusión y educación, que vienen de la mano de Óscar Navajas, María Soledad González Reforma, Javier Cuevas y Rosario Antón. Bueno, voy a ir desgranando un poco lo que han sido estos artículos y qué nos podemos encontrar cuando nos asomemos a estas lecturas. Bien, en esta sección, como digo, la iniciamos con el trabajo del profesor Óscar Navajas Corral y su artículo El museo sin musas. Nuevas coordenadas para una museología poshumana en el siglo XXI. Pues Navajas cuestiona, ¿no?, los cimientos humanistas de los museos desde esa perspectiva de la museología crítica, museología social. Habla, ¿no?, hace una propuesta, redefine los límites de los museos, sobre todo ahora en estos parámetros del siglo XXI, de comienzos del siglo XXI, y avanza hacia una museología inclusiva y social. Va dando las pautas de lo que parece que está convirtiéndose a día de hoy, bueno, pues lo que serían los estudios de museos, los estudios de la museología. Incluye ideas tan relevantes como pueden ser el papel de la comunidad en esta revisión poshumana, así como la continua idea de la crisis que parece que vivimos la museología desde hace décadas, ¿no?, en torno a los museos y pues, en qué situación nos encontramos, ¿no?, en esta continua crisis. Bueno, pues el objetivo del texto es plantear los retos a los que se enfrenta la visión social de la museología. Después, bueno, pues
de haber desterrado a las musas, ¿no? Esa idea del templo de las musas, bueno, pues en esta retórica Óscar Navajas desmitifica la crisis de los museos, habla de cómo parece que estamos en una continua crisis desde los años 70 y 80. También habla y construye una narrativa en cuanto a las resistencias que han tenido los museos en términos sociales, como ha habido casos de resistencia de una museología social y además, bueno, pues luego concluye con los retos que tienen por delante la museología y cómo esencialmente el museo, dado que debe ser humano, tiene que trabajar sobre estos pilares, estos elementos que implican y que trascienden un poco, bueno, pues toda esa crisis del museo. Bien, luego continuamos con el texto de María Soledad González Reforma Martínez, doctoranda, que nos ofrece una profunda reflexión en arte, ecología y emociones como intersección entre museo, sociedad y territorio. Bueno, pues en este trabajo se explora cómo el arte y las emociones pueden conectar a los museos con sus entornos sociales y naturales, convirtiéndose en herramientas que no solo educan, sino que también movilizan hacia la acción social y ecológica. Un artículo que creo que ahora mismo es muy pertinente su lectura también porque bueno, se entronca dentro de acciones sociales y ecológicas después de bueno, pues, tragedias como la quema de bosques en el Levante español y algo también que ahora nos toca, ¿no? Con todo este giro que hemos tenido con el tema de la Dana, también en Valencia. Entonces, realmente, bueno, ver casos de éxito dentro de los museos y a nivel expositivo en términos de ecología y sostenibilidad es muy interesante. Bien, luego continuamos con el artículo de Javier Cuevas del Barrio. Nos continúa mostrando bueno, pues una conversación entroncada bajo el título "El medio es el mensaje, museología y pinkwashing en la era digital". Bueno, pues nos invita a través de este texto a considerar el impacto de la digitalización y a alertarnos de los riesgos de cómo se aplica esta inclusión simbólica dentro de los museos. Subraya así la importancia de un compromiso auténtico con la representación inclusiva y ética dentro de los colectivos dentro del Templo de las Musas. Analiza cómo algunos museos promueven iniciativas de diversidad o inclusión como estrategia de imagen, algo que lo vemos en repetidas ocasiones en grandes museos nacionales aquí en España, y que nos apuntan a bueno, pues, un compromiso que no es demasiado genuino. También como el medio digital se ha utilizado como herramienta, pero como de nuevo, bueno, pues a pesar de ser una herramienta poderosa, también podemos ver que banalizan los mensajes y experiencias culturales si no se tiene una buena lectura y una buena narrativa, ¿no? Dentro de lo que serían estas minorías que no han sido representadas dentro de los museos históricamente. Bueno, y luego también da ciertas pautas de cómo evitar, ¿no? esta lectura, esta banalización, para poder hacer unas narrativas auténticamente inclusivas dentro de los museos. Continuamos por estas secciones, estos artículos, y pasamos ya a lo que sería el artículo de Rosario Antón, Pasiegos en el foco, el Museo Etnográfico de las Tres Villas, Pasiegas. Bueno, pues es un trabajo de investigación. También, bueno, pues Rosario está desarrollando su tesis doctoral en torno a un caso, el del Museo Etnográfico de las Tres Villas Pasiegas, situado en Cantabria, en España. El texto explora cómo este museo etnográfico preserva y representa la cultura pasiega, que está desapareciendo, una comunidad
de fuerte tradición trashumante y rica en un enfoque teórico sobre el modo de vida pasiego. Y el artículo, bueno, pues vemos cómo examina lo que serían los términos de sostenibilidad cultural y el rol de los museos locales como espacios de memoria y educación, destacando su relevancia en la valorización del patrimonio intangible. Bueno, pues cerramos este apartado de los artículos, de las investigaciones y seguimos con el apartado de notas SOES, con 2 trabajos que de manera retrospectiva analizan proyectos prácticos e investigaciones centradas en la museología. En este caso, contamos con el trabajo investigador de Susana Martins y de Mónica Barcelos. Y, bueno, pues vamos a empezar con el trabajo de Susana, en este apartado titulado Exposiciones de Cosmorama y el Museo, un proyecto para reimaginar futuros de una historia olvidada, pues Martins nos transporta a la historia del Cosmorama como dispositivo museológico, explorando sus posibilidades como medio de comunicación entre el museo y el público. Además, bueno, nos propone una reimaginación de estas exposiciones históricas, mostrándonos cómo pueden revitalizar los museos al ofrecer una experiencia inmersiva, multisensorial, que aunque está basada, bueno, pues en todos estos modelos del pasado, actualmente se puede aplicar, ¿no?, a perspectivas museológicas futuras y presentes. Bien, y a continuación, bueno, pues tenemos el artículo lo que sería la investigación, el proyecto ligado al organismo intergubernamental Ibermuseos. Este artículo, este escrito realizado por Mónica Barcelos y Mariana Soares, que presentan, bueno, pues una herramienta práctica, una guía de autoevaluación en sostenibilidad, una nueva herramienta para los museos portugueses. En este escrito se describe muy bien, bueno, pues cómo la guía permite a los museos evaluar sus prácticas en sostenibilidad, algo que realmente es necesario tener unas pautas comunes que además trasciendan no solo lo que vamos haciendo a nivel individual cada país, bueno, pues que haya un diálogo iberoamericano es bastante trascendente para poder avanzar uniformemente. Entonces, bueno, pues de esta manera se fomenta ese compromiso real con el medio ambiente, alineándose también con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, las ODS, y también adaptándonos a los diferentes contextos, tamaños de estos museos, dependiendo también de estas localidades. Bien, bueno, pues siguiendo, avanzando por las diferentes secciones y bloques del dossier de este número de Midas, bueno, pues ahora pasaríamos al bloque titulado como ensayo y contamos con la gran fortuna del trabajo de la colega Ana Carballo, la directora de la revista. Aquí, bueno, pues vamos a hablar sobre los desafíos y perspectivas en torno a sostenibilidad. Cerramos esta conversación en torno a este artículo que reza bajo el título Integrar la sostenibilidad en los museos, desafíos y perspectivas. Bueno, pues Carballo expone los desafíos de hacer de la sostenibilidad una práctica integral en la gestión y operación museística y defiende que la sostenibilidad debe ser vista como una necesidad y un compromiso real con el futuro, más allá de ser una simple tendencia. Con estos y otros artículos, bueno, pues este número de Midas nos invita a cuestionar y a reimaginar el papel de los museos en nuestra sociedad actualmente. Por último, podréis ver que tenemos además un apartado extra dedicado a las recensiones críticas de las publicaciones actuales que han sido coordinadas por Joana Bayón, Leonor e Oliveira, también del grupo editorial de Midas, y llevadas a cabo por Eloísa Rodríguez y Claudia Furtado. Con relación a publicaciones, como digo, de museólogos,
con una trascendencia internacional importante como son Bruno Brulón o Alcina Cortez. Bueno, pues ahora quisiera dar paso a mi colega Álvaro Notario de la Universidad de Castilla-La Mancha, quien presentará, bueno, pues nuestro artículo incluido en este número de Midas y nos explicará, bueno, pues las ideas clave que hemos desarrollado y el enfoque, la perspectiva que hemos seguido en esta conversación. Así que gracias, Álvaro, por el trabajo conjunto y la colaboración para esta edición. Te doy paso. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que os habéis conectado para que pudiéramos hacer esta presentación de este monográfico que da fin ya a un proyecto que empezó hace mucho tiempo, como decía Ana Carballo al principio en su introducción, del Foro Ibérico, ¿no? Todo vino realmente en la búsqueda de unos temas, de una serie de elementos que nos ayudaran a encontrarnos en un territorio como La Mancha, que fue la sede, como decía muy bien al principio Ana Carballo, de este 7º Foro Ibérico de Estudios Museológicos, y por tanto pues entendíamos que había que hablar de otros tipos de museos, ¿no? Del museo descentralizado, del museo sostenible, del museo y el entorno. Y en esa línea comenzamos a abordar toda esta diatriba, ¿no? Un poco de expertos y teníamos esa tentación de hablar de estos temas que creíamos necesarios y que además están absolutamente a la vanguardia en los estudios museológicos, como ha dicho también mi compañera Ariadna, a la que además también le agradezco su trabajo y su coordinación, porque sin ella, pues la verdad que la revista y el proyecto hubiera sido muy complicado también sacarlo. Creo que hemos hecho un muy buen dúo. Y bueno, pues en realidad creo que hacía falta, ¿no? Esta conversación transfronteriza, que por eso quisimos así titular la revista, en este número monográfico de Midas. En realidad, decía, estas reflexiones del 7º Foro no son unas reflexiones que hayamos hecho nosotros por primera vez, ni que se hayan dejado de hacer desde 2023 hasta ahora, y traía a colación algunas referencias de conferencias internacionales y nacionales, en el caso español, que siguen hablando todavía de estos conceptos de sostenibilidad, de educación y de inclusión. Y bueno, estas referencias son muy sencillas, seguro que muchas de ellas las habéis incluso participado de ellas. Sin ir más lejos, en cuanto a sostenibilidad, la conferencia de ICOM INREC, que se ha celebrado en julio en Seúl, sobre museos y objetivos de desarrollo sostenible hacia 2030. En octubre, un seminario que congregó a expertos en la materia en torno a la inclusión para repensar las colecciones, que tuvo lugar en el Museo de América, Museos, Colecciones y Memoria, Diálogos Interculturales para la Descolonización, o sin ir más lejos, el congreso que también se hizo ahora en octubre en la Universidad de Valencia, el primer Congreso Internacional de Museos, Educación y Creatividad. Es decir, que estamos en esta onda, ¿no? Estamos hablando de los retos actuales del museo. Nosotros en ese artículo de presentación, en el que de alguna manera también intentábamos hacer una estructura, presentar un esquema de lo que ya ha contado muy bien Ariadna en torno a esas diferentes aportaciones de profesores y colegas, que algunos de ellos participaron además en ese encuentro de Ciudad Real. Pues pensábamos principalmente en abordar esos 3 conceptos de sostenibilidad, educación e inclusión desde la nueva necesidad, el museo, el entorno y la comunidad. Una fórmula que ya en España tenía cierto renombre, y sobre todo bueno, pues de alguna manera mucho desarrollo y mucho contradesarrollo, permitidme la palabra, cuando hablábamos del efecto Guggenheim-Bilbao, ¿no? Un poco de esa forma de reconstruir y de llevar otra vez esos cascos históricos renovados. Eso, bueno, llevó luego a temas adversos a veces, ¿no? Como la turistificación en algunas ciudades, en fin. Tampoco nos metíamos en este tema en nuestros conceptos, pero sí que nos llevaba, claro, a esos otros modelos, ¿no? A esa descentralización de la que hablaba al principio, del entorno rural, de la necesidad de la sostenibilidad
y de la proximidad, ¿no? Hablábamos de los museos locales, claro, nos vino muy bien estar en el entorno de Ciudad Real en este caso para hablar justo de todo esto, y hemos contado con aportaciones como a la que ha hecho antes mención Ariadna, con el artículo de Rosario Antón de las villas pasiegas, ¿no? Del norte español en esos entornos más concretos, ¿no? Y bueno, pues más allá del entorno, del que también hablaba Óscar Navajas, y del territorio, pues hablábamos, por supuesto, del museo y su esencia, ¿no? Su esencia educativa, y en unos años adelante también en la inclusión a la diversidad de todo tipo. Y ahí pues sí que quisimos introducir un poco en nuestro artículo introductorio, en ese editorial, esa historia de la educación en el museo a partir de las conferencias de ICOM, a partir de esa primera reunión del Comité Internacional para la Educación y Acción Cultural que hace ICOM con la CECA ya en el año 68 en Moscú, y que lo traíamos en una pequeña enumeración de los diferentes comités, de las diferentes reuniones de este comité de la CECA hasta 2024, en una reunión que precisamente termina mañana. Empezó el día 18 de noviembre y termina mañana 22 en Atenas, donde precisamente este año se habla sobre públicos desfavorecidos. Con esto pues también incluíamos la aportación española con las jornadas DEAC, también famosísimas desde los años 80, y que el último año precisamente ha sido en Málaga, este año en septiembre de 2024, llamándose además, un poco volviendo a esta idea de la vigencia de los temas que hemos tratado, otro lugar, ¿no? Hablando pues de todos estos temas que hoy nos ocupan también. Y terminábamos haciendo mención en ese artículo conjunto a las políticas sociales que ha ido también asumiendo el museo como un ente que cambia y que evoluciona con la sociedad, con las nuevas lecturas de las que habla Javier en su artículo, de las colecciones, ¿no? Que nos hablan de esa vuelta de tuerca a las miradas, a las colecciones, no solamente desde la óptica feminista, sino también a esa óptica queer, ¿no? Y a esas preguntas que luego podremos abordar en la parte del debate, ¿no? Sobre ese aprovechamiento de ciertas instituciones o no, cuando hablamos, pues eso, ¿no? De ciertas fechas, de ciertos momentos, ciertos eventos, y que nos llevan a hablar o no del pinkwashing, etcétera, ¿no? O sea que sostenibilidad, educación e inclusión son los pilares de este número, pero también son, como decíamos en estos minutos de introducción, las claves y los retos del museo actual. Bueno, con todo, y para no demorar mucho más, vamos a pasar, si os parece, a la presentación de nuestra conferenciante, en este caso Clara Frayao Camacho, que es doctora con especialidad en historia, con especialidad en museología, y que ha sido profesora en cursos de museología y autora de artículos en este campo. Ha participado en diferentes grupos de trabajo, en representaciones internacionales en Europa y en Iberoamérica. Ella ha desempeñado también varias funciones en el Ministerio de Cultura de Portugal, como coordinadora de la Red Portuguesa de Museos y como subdirectora del Instituto Portugués de Museos. Actualmente colabora con el Plan Nacional de las Artes. Así que, Clara, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y por presentarnos tu conferencia actualmente. Dejamos, si os parece, de compartir. Leo el título. ¿Las dejo de compartir ya? Sí. Bueno, para que pueda compartir Clara su presentación, que tiene como título Compromiso de Impacto Social, una medida en el Plano Nacional de las Artes para el planeamiento y autoevaluación de las organizaciones culturales. Muchísimas gracias, Clara. Olá, boa tarde a todos e muito obrigada por este convite. É um prazer enorme estar aqui e deixem-me dizer que é um prazer motivado sobretudo por duas razões. Uma é porque é o lançamento de mais um número da revista Midas, e isso é sempre de felicitar, e aproveito para felicitar a sua diretora Ana Carvalho. A outra razão é porque é um número temático dedicado em parte ao Fórum Ibérico de Estudos Museológicos, e o Fórum é realmente um projeto que me é muito caro. Foi muito interessante o Fórum Ibérico que a Ariadna e o Álvaro organizaram no ano passado em Ciudad Real, está ainda muito vivo na minha memória, e estamos perto de uma semana, foi há cerca de uma semana, que se realizou aqui em Portugal, em Coimbra,
mais um Fórum Ibérico de Estudos Museológicos muito participado e que nos dá esperança numa continuação da investigação em museologia, com temas e projetos de grande relevância. Portanto, é realmente um momento muito interessante em que se juntam estes dois objetos, a revista Midas e o Fórum Ibérico. Eu vou passar à apresentação desta conferência, dizendo desde já que mudei um bocadinho o título. Estão todos a ver, não é verdade? Estão a ver a apresentação? Tudo certo, Clara. Tudo certo, obrigada. Então, eu vou tentar também controlar aqui um pouco o tempo, porque nós já estamos um bocadinho atrasados. Vou tentar utilizar menos tempo do que aquele que me estava destinado e aquilo que irei fazer é, sobretudo, utilizar este projeto designado Compromisso de Impacto Social das Organizações Culturais como mote, como base, para algumas notas, alguns apontamentos sobre investigação, políticas públicas, sustentabilidade e impacto. Portanto, é disso que iremos falar ao longo aqui desta apresentação. Trata-se de uma aliança desafiante. Articular, ligar, pensar na relação entre a investigação e as políticas públicas, numa perspectiva em que vou dar um enfoque especial às questões da democracia cultural, da sustentabilidade e do impacto social, utilizando um exemplo concreto, que é esta medida de política pública, que é um instrumento de gestão que foi criado aqui em Portugal. Esta aliança faz-nos pensar um bocadinho, faz-nos refletir um pouco sobre a própria definição de política cultural. E seria uma palestra inteira e não chegaria para falarmos sobre esse tópico. Gostaria apenas de sublinhar que, consoante os países, assim temos definições diferentes do que é a política cultural. Ela quer dizer uma coisa no quadro britânico, outra em França, diria que em Portugal e Espanha temos um entendimento semelhante e por isso mesmo trago aqui uma definição do Conselho da Europa, portanto uma definição europeia, não norte-americana, e que de alguma maneira abarca o quadro geral das intervenções públicas no domínio da cultura, venham de que nível da administração, venham central, regional ou local, e também lembrar que as políticas supõem sempre a definição de objetivos e de mecanismos de planificação e de avaliação. E é disso que irei falar com este exemplo concreto do compromisso de impacto social. Também gostava de lembrar que a Midas dedicou recentemente, há 3 anos, um dossiê temático a este tema das políticas culturais e dos museus, em que sublinho um artigo do José Soares Neves, do Observatório Português das Atividades Culturais, mas também outras referências, muitas outras podiam ser aqui trazidas, mas na verdade é só deixar um pouco estes referentes a que se podem juntar muitos outros. Eu vou, sobretudo, falar não apenas do ponto de vista da bibliografia, mas das minhas experiências pessoais. Portanto, vai ser com base numa reflexão ancorada em experiências que vos, enfim, darei um pouco qual é o meu estado da situação relativamente a algumas questões. Portanto, nos últimos 10 anos eu tenho, sobretudo, coordenado projetos em organismos do Ministério da Cultura em Portugal e, entre esses projetos,
os mais recentes, o grupo de projeto Museus no Futuro e este Compromisso de Impacto Social, têm em comum alguns fatores que eu aqui aponto, são sempre baseados em investigação, em dados de caracterização da realidade, seja cultural, seja museológica, numa estratégia, num processo participativo, têm tido a sorte de ter um enquadramento institucional com elevado grau de autonomia, o que eu considero muito importante, e de ter, com mais ou menos expressão, vontade e decisão política a montante e a jusante também. Também falarei disso um pouco mais à frente. O compromisso, na sigla CISOC, Compromisso de Impacto Social das Organizações Culturais, é uma medida do Plano Estratégico do Plano Nacional das Artes. Reparam que ele se insere no eixo da política cultural e num programa que se chama exatamente Impacto e Sustentabilidade. Na sua formulação inicial tinha uma designação um pouco diferente, chamava-se contrato, foi depois alterada esta palavra para a palavra compromisso. E eu devo dizer que é uma medida de política pública que reúne algumas características singulares. O seu enunciado no plano estratégico do Plano Nacional das Artes era um enunciado muito breve, que tinha a ideia de estabelecer um contrato entre as organizações culturais de todo o tipo e as suas entidades de tutela, não tem financiamento associado e era dirigido às organizações do próprio Ministério da Cultura e a outras, sem grandes especificações. Na verdade, esta medida vinha preencher um vazio, ou seja, a inexistência de linhas orientadoras de gestão cultural, a ausência de instrumentos técnicos de apoio e a falta de um repositório de documentação técnica. Isto acontece muitas vezes na formulação de medidas de política pública. Muitas vezes elas surgem associadas a uma estratégia, outras vezes surgem porque vêm preencher lacunas, omissões, vazios. Na verdade, a medida foi motivada por um conjunto de necessidades que foram elencadas pelo Plano Nacional das Artes quando os seus comissários imaginaram esta medida e, sobretudo, pela falta de um maior envolvimento das organizações culturais na promoção da cidadania cultural, por se sentir que era necessário uma maior proatividade na relação com as pessoas, uma ação mais integrada com as escolas, a necessidade de estratégias de longo prazo, baseadas em dados e indicadores, e que os profissionais também necessitavam de capacitação. Então, o que é este compromisso? O compromisso, como o próprio nome indica, é um ato de responsabilização mútua das entidades de tutela e das organizações culturais. Ele é um instrumento muito prático, um instrumento de gestão, que, por um lado, funciona na etapa do planeamento e, por outro, da autoavaliação. Ele vem ajudar a sistematizar e a dar corpo ao impacto social de qualquer tipo de organização cultural. O compromisso assenta num conjunto de princípios orientadores. Estes princípios orientadores, como vocês podem ver por aquilo que está a ser projetado, eles correspondem a grandes temas da contemporaneidade, a grandes desafios. Alguns deles foram há pouco enumerados pelo Álvaro ao referir o artigo de que foi autor em conjunto com a Ariadna. O acesso à cultura, que nós aqui formulamos de uma forma um bocadinho diferente, o acesso à diversidade cultural para dar logo a nota de que não existe uma cultura, mas várias culturas, e é disso que estamos a falar. O paradigma da democratização da cultura versus democracia cultural. O paradigma do envolvimento de públicos. Nós falamos muito de públicos e temos uma definição de públicos que os entende como agentes culturais ativos.
a participação cultural, a responsabilidade educativa, a inclusão social, o combate à exclusão social, o impacto social numa perspectiva de impacto público e ainda 2 princípios que já são mais inerentes ao próprio compromisso, não são tão abrangentes como os anteriores, que são os da autonomia e o da corresponsabilização institucional. Eu não tenho tempo para me debruçar sobre todos os princípios, vou apenas dar alguns apontamentos relativamente àqueles que estão sublinhados. Tem-se falado muito nestes últimos anos sobre as questões da democracia cultural e da contraposição deste paradigma face à democratização da cultura. É bom lembrar que o paradigma da democracia cultural surge nos anos 60, 70. Ele é muito interessante porque durante muitos anos não esteve muito à superfície, não esteve no centro das discussões académicas e regressou nos últimos anos e tem muita pertinência porque na Constituição da República Portuguesa nós temos reconhecido o princípio da democratização da cultura, que pretende tornar acessível, alargar a acessibilidade ao maior número de pessoas, bens e serviços culturais, manifestações de cultura, aproximar as pessoas dos patrimónios culturais e favorecer a criação artística. Ao mesmo tempo, o princípio da democracia cultural, que não está de forma expressa, no caso português, na Constituição da República Portuguesa, mas, contudo, alguns autores conseguem encontrar algumas notas de que ele também está presente, mas não, isto não é consensual, mas a maneira como nós hoje entendemos o princípio da democracia cultural aponta para a criação de condições para que as pessoas possam participar ativamente e reconhece a diversidade das práticas culturais de todos. Foi muito importante nos últimos anos, precisamente no ano 2021, a Carta do Porto Santo, que foi uma iniciativa portuguesa liderada pelo Plano Nacional das Artes durante a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, e a Carta do Porto Santo veio precisamente juntar a discussão da cultura e da promoção da democracia num documento que é, ao mesmo tempo, um mapa, um roteiro com princípios e recomendações que pretende explicitar e promover o papel da cultura no aprofundamento da democracia e, ao mesmo tempo, orientar as políticas, os discursos e as práticas no sentido de uma Europa mais plural, inclusiva e segura. A Carta do Porto Santo está redigida de uma forma muito operacional, em que, depois de um conjunto de considerandos e de reflexões iniciais, as recomendações são feitas ao nível dos decisores políticos de todos os níveis, sejam os europeus, sejam as autoridades nacionais, regionais e locais, as organizações e instituições culturais e os cidadãos, para que todos se responsabilizem por um horizonte cultural comum. Este princípio da democracia cultural, tal como nós o entendemos e tal como o assumimos no âmbito do CISOC, não está em contradição com o da democratização da cultura. Este é um aspecto muito próprio que nós assumimos como complementar. Portanto, são 2 princípios que atuam em complementaridade e que estão também estreitamente relacionados com o da participação cultural, que é, desde logo, a participação cultural está consagrada na Declaração dos Direitos Humanos. É um direito do qual a maioria das pessoas não está consciente, mas é um dos direitos humanos. E a participação cultural está também definida pela Unesco, referindo designadamente que inclui práticas culturais que podem tanto incluir o consumo como a produção
de atividades na própria comunidade, sejam amadoras, sejam vivências e tradições, sejam atividades coletivas ou individuais, como a própria leitura, ou a ida a um museu, a um concerto, a um teatro. Há muitos documentos ao longo deste milénio que vêm consolidar este princípio da participação cultural, muito conhecido e muito importante para a área do património cultural, é a Convenção de Faro, que atribui à sociedade civil um papel muito especial na governação do património cultural, e que eu diria que é ainda hoje uma convenção que não tem tido uma aplicação plena. Há muito a fazer ainda no envolvimento dos cidadãos na governança do património, e outros documentos da própria Unesco relacionados com a aplicação dos indicadores de desenvolvimento sustentável à cultura, uma carta europeia também importante, que é a Carta de Roma, que também valoriza as capacidades culturais dos cidadãos e das políticas públicas. E, por último, nesta ronda, pelos princípios orientadores que marcam e que têm uma influência muito especial neste nosso compromisso, o próprio impacto social. O impacto social é a mudança, é a transformação social em resposta a necessidades, é um conceito dinâmico que, de alguma maneira, está sempre em constante mutação e que presume uma relação de causa e efeito entre as ações que são desenvolvidas e os benefícios e resultados atingidos. É muito importante ter a noção de que, quando falamos de impacto social, estamos a falar no longo prazo. Não estamos a falar de resultados e efeitos e benefícios que se atingem no curto prazo. Estamos a falar de estratégias, de atividades, de atitudes, de comportamentos e que podem ser monitorizados, podem ser avaliados. Os impactos sociais respondem a necessidades, vão beneficiar a sociedade, transformam-na, alargam a participação cultural, portanto estão em perfeita articulação com os princípios anteriores, vão mobilizar os cidadãos na fruição e na preservação do património cultural, vão promover conexões no interior da sociedade e vão fortalecer o conhecimento e o próprio sistema educativo. Naturalmente que a investigação em que este projeto ancorou passou por muitas leituras, passou por muita sistematização de pesquisa. Estou a projetar apenas algumas delas. Por vezes trata-se de documentos originários provenientes das grandes agências internacionais. Já aqui referi a Unesco, o Conselho da Europa. Podem ser investigações oriundas da academia, podem ser projetos europeus. Foi muito importante neste caminho a influência de um estudo americano, Measuring Museum Impact and Performance, de J.W. Jacobson, que é um investigador que colaborou largamente com a American Alliance of Museums e que, além deste manual de grande impacto na nossa própria equipa, também colaborou e criou um instituto e um site que nos foi muito útil. Um dos grandes desafios deste projeto foi que ele se dirige não apenas a museus. Museus é a área, o meu campo de trabalho, onde me sinto mais confortável, mas foi preciso pensar uma ferramenta que fosse útil para teatros, para arquivos, para centros culturais, bibliotecas, galerias, monumentos, e que envolvesse todo o tipo de administração e de profissionais, fossem museólogos, professores, gestores culturais, decisores políticos, mediadores. Um grande desafio que nós pensamos ter conseguido dar conta.
Passámos uma série de etapas, não vou aqui comentá-las em pormenor, apenas frisar este aspecto de que partimos da reflexão e que depois da reflexão e da pesquisa, da própria criação e da imaginação, desenvolvemos, ouvimos muita gente, testámos, adaptámos e depois de uma conferência realizada em dezembro de 2023 em Lisboa, numa universidade, o ISCTE, em que tivemos uma grande afluência, depois do lançamento de um site, durante este ano 2024 temos estado a implementar o compromisso de impacto social. Neste momento temos 8 protocolos assinados, temos 19 organizações culturais abrangidas, entre as quais talvez uns 5 ou 6 museus, e estamos em diálogo com mais de 20 entidades. Portanto, ele está a causar, a despertar interesse, as entidades contactam-nos, têm ações, reuniões e começam a aplicar nas suas organizações. Foi preciso juntar muita gente nesta jornada. Gostava de referir alguns dos meus colegas de equipa, os comissários, Paulo Pires do Val e a Sara Briguente, e os meus colegas de equipa, a Flora Maravalhas esteve também em Ciudad Real no ano passado, a Amélia Fernandes e o José Soares Neves, e depois toda uma equipa mais vasta que foi consultada. Também gostava de referir que ouvimos e testámos 36 organizações culturais portuguesas, entre as quais mais de 10 museus, em todo o território nacional e também com diferentes escalas, diferentes dimensões. Portanto, foram as entidades onde foram aplicados os testes que permitiram concluir que este dispositivo realmente funcionava. E a partir daí criámos uma publicação que contém os princípios orientadores que já referi, objetivos, autodiagnóstico, indicadores, um quadro de corresponsabilização, meios e recursos. Muito rapidamente, eu vou passar esta próxima parte de forma mais rápida, só dizer que a metodologia está ancorada em 3 objetivos estratégicos, que em princípio todas as organizações pretendem atingir: manter e incrementar os públicos, diversificá-los e envolver as pessoas que não vêm habitualmente e reforçar a responsabilidade educativa. Também dar aqui uma breve nota de que públicos no nosso conceito não são consumidores pacíficos, são agentes culturais, ativos e críticos, e que podem ser frequentadores, utilizadores, visitantes, leitores, espectadores, participantes, co-criadores. Todos estes são públicos. A nossa metodologia assenta nesta matriz, na coluna vertical, levantamento de necessidades, definição de objetivos estratégicos, operacionais e de impactos, e na autoavaliação quantitativa e qualitativa, a definição de uma bateria de indicadores quantitativos e qualitativos. Nós criamos 110 indicadores para que cada organização possa escolher 16 a 24. É o que nós propomos que seja escolhido em cada museu, em cada biblioteca, a acompanhar o plano de atividades anual. Dos objetivos estratégicos que há bocadinho introduzi, emanam 8 objetivos operacionais. Não vou lê-los todos, apenas dizer que muitos deles estão em linha, claro que estão em linha com o que são as preocupações atuais, nomeadamente de conectar e incluir diferentes pessoas da comunidade, segmentos da população subrepresentados, os mais desfavorecidos, os mais vulneráveis, aqueles que necessitam de algumas formas de apoio
para se envolverem e frequentarem estes equipamentos culturais e que destes impactos emanam indicadores. Emanam impactos primeiro, portanto, dos objetivos emanam impactos e dos impactos vão emanar indicadores. Queremos ter mais oportunidades de acesso, incrementar a participação de pessoas e grupos da comunidade, promover a participação cidadã, conectar pessoas de diferentes gerações e culturas. Portanto, como vê, muitos destes impactos também estão relacionados com a área educativa. E em termos de investigação, portanto, dando aqui a tónica da importância da investigação, é muito, muito importante que os indicadores sejam aplicáveis, válidos, fiáveis, relevantes e credíveis. Foi todo um trabalho que fomos também sempre desenvolvendo para que eles possam ser utilizados. Vou passar à frente dos exemplos dos indicadores, porque eles são muito variados. O que estão a ver é apenas uma pequeníssima amostra. É claro que tudo isto só faz sentido se as entidades tiverem um guia para a operacionalização desta ferramenta, esse guia, esse roteiro com as várias etapas e depois acompanhado por uma tabela que discrimina cada uma destas fases. Portanto, também tem sido colocado ao dispor das nossas entidades culturais e dos nossos museus. Também criámos uma aplicação informática de apuramento dos indicadores, que é muito fácil de utilizar e que, a partir de uma tabela de Excel, com as fórmulas já introduzidas, facilita muito a vida aos profissionais. Em termos de investigação, foi também muito interessante criar um glossário. É claro que neste glossário nós misturamos vocabulário, são cerca de 50 entradas, mesmo assim foi um trabalho ainda bastante intenso. Juntamos definições que já estão noutros glossários, portanto, de entidades de referência ou de investigadores, e também criámos as nossas próprias definições. Portanto, o que estão a ver é também um exemplo de algumas dessas entradas. E aqui o exemplo de algumas das entradas do glossário. Por exemplo, como podem ver, a ação educativa até é uma adaptação da investigadora catalã Margarida Loran para o Barómetro Social de Museus da Catalunha. O impacto social é de uma universidade australiana que tem trabalhado muitas questões do impacto social. Por exemplo, estudo públicos já é do Observatório Português das Atividades Culturais de Portugal e por aí fora. Portanto, foi um trabalho que foi também, confesso, muito interessante. Temos muitas sugestões de leitura. Porque é que eu trago isso aqui? Porque significa que este instrumento prático também pode ser utilizado em termos de investigação e de pesquisas nas universidades, pesquisas de mestrado e de doutoramento. Também encontram aqui vários momentos com sugestões bibliográficas. Tudo isto está disponível num site que foi criado de propósito para o CISOC, cujo endereço estão a ver. Aí podem descarregar a publicação completa ou por capítulos. E quase a chegar ao fim, quais são as vantagens expectáveis da utilização do CISOC para as organizações? Dispor de uma ferramenta de autodiagnóstico, planeamento e autoavaliação. E, ao identificar e medir os impactos, demonstrar a relevância da organização perante a sociedade, possuir informação útil para informar as decisões e as políticas, ter acesso a formas de capacitação. E, neste momento, o que é que nós já verificamos em termos das vantagens no terreno? Já verificamos que, por exemplo, que os museus são influenciados e contaminados pelas práticas de outras organizações, que
começam e ajudamos a pensar fora da caixa para lidar com problemas que são comuns a bibliotecas, a centros culturais, a teatros. Sentimos que as equipas se sentem motivadas com a aplicação da metodologia que propomos, em particular pelo autodiagnóstico inicial, e que apreciam muito um roteiro que é completamente autónomo, é à la carte, cada um escolhe e define com flexibilidade o que é adequado à sua organização. Termino com algumas questões, mesmo já a finalizar. O CISOC é um exemplo na formulação e implementação de políticas públicas assentes em investigação e pergunto se estaremos preparados para trilhar esse caminho nas políticas públicas da cultura, não apenas em Portugal, mas seguramente também em Espanha, que a pergunta se pode aplicar, ou continuamos com interrupções, descontinuidades, faltas de reflexão sobre as concretizações e os projetos adiados, sobre o que é que aprendemos com os erros, ou continuamos a depender de decisões ao acaso ou ao nível político, frequentemente baseadas em opiniões e percepções pessoais? E será que as mudanças governamentais ou dos ciclos de liderança obrigam a colocar na gaveta projetos e interromper os processos em curso? E será que estamos preparados para incluir os agentes sociais e culturais nos processos preparatórios de desenho e formulação das políticas? E que papel é que podem ter os técnicos e os investigadores, seja dentro das próprias organizações culturais ou em gabinetes de investigação ou em universidades e cooperando entre as organizações e as estruturas de investigação da academia? Finalmente, mesmo a terminar da minha experiência, portanto, este slide é exatamente pessoal e da minha experiência concreta, os fatores que considero essenciais no ciclo das políticas públicas e que contribuam para construir futuros sustentáveis para os museus, dependem, em grande medida, dos consensos profissionais, sociais e políticos que for possível atingir, de lideranças comprometidas, de recursos alocados, do planeamento e da avaliação e da monitorização dos processos e dos resultados, da estabilidade, da continuidade, da solução consensualizada das medidas e, por último, e talvez o mais importante de todos, de uma sociedade comprometida e participativa. Enfim, um bocadinho assim a correr, porque já estávamos um pouco atrasados, mas eram estas notas que eu trazia para partilhar convosco e sem mais demoras passo aos próximos intervenientes no painel. Muito obrigada, obrigadíssima, Clara. Foi uma palestra super interessante. Queremos expressar o nosso mais profundo agradecimento e sua análise sobre o compromisso de impacto social das organizações culturais não só nos ofereceu uma visão clara dos desafios que enfrentamos, que tem em Portugal, mas é a mesma coisa, eu acho que na Espanha também, mas também das oportunidades que temos para afrontar desde a pesquisa, também desde os museus, claro, as instituições como agentes de mudança positiva nos parâmetros da democracia. Bueno, yo la verdad es que tenía preguntas para Clara, pero creo que podríamos incorporar al debate en esta conversación ahora en el siguiente panel de esta presentación del dossier. Entonces, si quieres, Álvaro. Sí, bueno, igual me sumo a los agradecimientos a Clara que ha hecho ya Ariadna y a la vez agradecemos enormemente también vuestra presencia a Javier, a Mónica y a Óscar, que habéis tenido a bien acompañarnos también esta tarde para presentar el monográfico de la revista en el que habéis participado junto con otros autores, como ya hemos ido avanzando al principio de la tarde.
Y bueno, pues muy brevemente hemos pensado en hacer una brevísima biografía sobre vosotros tres para que el resto de participantes también puedan conoceros y oyentes. Y luego pues hablaremos en base a unas preguntas transversales que quizás podéis contestar cada uno desde vuestra óptica. Y según vayamos de tiempo, pues igual ya profundizamos con alguna pregunta más puntual sobre cada uno de vuestros textos, si os parece bien. Entonces, empiezo con Óscar Navajas, por ejemplo, para hablar un pelín de su currículum. Es doctor en museología, en la actualidad es el subdirector del Departamento de Historia y Filosofía de la Universidad de Alcalá, del que también es profesor, claro, y miembro del Consejo Internacional de Museos, ICOM, del Comité para la Museología, ICOFOM, y para la Museología Social, SOMUS, del Movimiento Internacional para la Nueva Museología, MINOM, y presidente de la Asociación Espacios para la Memoria. Bien, bueno, continúo. También vamos a contar ahora en el debate con Javier Cuevas del Barrio, que es profesor titular en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga. Una de sus líneas de investigación es Historia del Arte Contemporánea con perspectiva de género y queer, y ha sido el investigador principal del proyecto Cruising en Torremolinos 2019-2021, del que ha publicado el libro colectivo Cruising en Torremolinos, Cuerpos, Territorios y Memoria, de la editorial Tirant Leblanc, ¿vale? De Humanidades, en 2022. Y Mónica Barcelos, coordinadora del programa Ibermuseos desde 2014, con máster en Gestión Cultural por la Carlos III de Madrid, especialista en Gestión Cultural y Cooperación Internacional por la Universidad de Barcelona, además de licenciada en Ecoturismo por la Universidad de Brasilia. Desde 2021 es profesora invitada en el programa de posgrado en Gestión Cultural y Cooperación Internacional de la Universidad de Barcelona. Pues muchísimas gracias, como decía al principio, a los tres. Y bueno, pues para abrir un poco este panel de debate, de conversación, al que también pedimos a Clara que se una, bueno, y además también, claro, abierto a las preguntas de los participantes que estáis hoy compartiendo la tarde con nosotros. Empezábamos con una pregunta que creo que funciona muy bien para todos los textos que se han publicado en esta revista y de los cuales estáis representantes aquí, que es un poco de qué manera los museos pueden integrar las dimensiones social y cultural de la sostenibilidad en sus narrativas y en sus programas educativos. No sé si queréis empezar así un poco... Es ambiciosa. Sí, es muy amplia, por eso creíamos que podíais... Sacando ideas. Desde Óscar a Javier, a Mónica... Talvez eu possa... Desculpa, Óscar. ¿Quieres empezar, Óscar? No. ¿No? Bueno, pues empiezo entonces. Voy a hablar en portugués, además, que es mi idioma de origen. Eu acho que no caso aqui da visão, da perspectiva do trabalho que a gente desenvolve no Ibermuseus, dos instrumentos que a gente desenvolveu e que está presente na revista, justamente o Guia de Autoavaliação e Sustentabilidade, tem o objetivo de orientar alguns caminhos para esse entendimento sobre como os museus podem incorporar, incluir nas suas narrativas e na sua governança e responsabilidade a questão da sustentabilidade social, cultural, mas também econômica e ambiental, que talvez sejam mais exploradas e mais promovidas no geral, mas que incorporam as questões da educação como um pilar fundamental, juntamente com as outras funções primárias dos museus, como são a comunicação, a pesquisa, né, e a conservação. Então, a gente pensou esse instrumento de forma que fosse possível integrar as 4 dimensões junto a essas 5 funções, né? Nós incluímos a governança como uma 5ª função, justamente para facilitar processos reflexivos dentro das instituições, através dos vários indicadores que foram construídos para cada uma dessas funções, que eles são perguntas, finalmente, e que servem como impulso e como input, de alguma forma, para implementação de iniciativas, como alertas, né? Como pequenos highlights para que as instituições possam trazer para suas práticas inovações, ou inclusive
pensar naquilo que ainda não está sendo realizado, mas também reconhecer aquilo que está sendo realizado e que muitas vezes é tão difícil de identificar e de verbalizar, né? E de colocar em evidência. Então, acho que esse trabalho, pelo menos da nossa parte, a maior contribuição é que a gente possa conduzir reflexões internas por meio do guia de autoavaliação e tratar o tema da educação vinculado aos outros temas e vinculado às dimensões da sustentabilidade. Então, é uma complexidade, mas que não pode ser visto como elementos individuais desde a nossa perspectiva. Não sei se ajuda para começar a conversa. Sí, sí que ayuda. Sí, Óscar. Bueno, boa noite. Gracias, Clara. Gracias, Ariadna, Álvaro y Ana por todo el esfuerzo. Creo que la pregunta, una de dos, o es para Ana, que es la especialista, o nos la teníais que haber enviado y leer el texto de Ana, que no lo he leído. Tendríamos más respuestas. Pero estoy de acuerdo con Mónica. Entonces, por decir algo un poco diferente, creo que, por decir algo diferente y por viendo un poco cómo está reaccionando, cómo actúa la sociedad actual, creo que los museos lo que deben hacer es generar, no sé, mecanismos o espacios de reflexión y de diálogo para romper todas esas fake news, todos esos bulos. Es decir, no sé si los museos tienen que ser sostenibles, pero sí lo que tienen que ayudar es a concienciar a la población de que hay que ser sostenible. Y para eso, quizá lo que tienen que ayudar es a ser fuentes rigurosas de información, ¿no? Porque, claro, cuando estamos viendo nuestra actualidad completamente ahora, está todo lleno de esos, ¿cómo se llaman? No son fake news, son las negacionistas, ¿no? Entonces, quizá una parte del trabajo del museo es eso, es presentar un poco. A ver, los museos para la sociedad de una forma indirecta presentan la verdad. Los que somos museólogos sabemos que eso no existe, pero para la sociedad, cuando un individuo entra en un museo, entra como y descubre la verdad, ¿no? Y todos sabemos que hay muchas narrativas. Bueno, quizá los museos tengan que trabajar en explicar a la población, ¿no? En apoyar, no tanto en explicar lo que es la sostenibilidad, sino en apoyar cuál es el camino hacia lo que puede ser la sostenibilidad y no la no sostenibilidad. No sé, como está además Javier Cuevas, ¿no? Sus temas además están muy relacionados con esas ideas de colonialidad que tenemos en la mente, ¿no? Y en los museos deben trabajar en hacer desaprender imaginarios, sobre todo a los occidentales blancos como yo, heterosexuales, ¿no? Que tenemos unos imaginarios inculcados en nuestra genética cultural. Entonces yo no necesito que el museo me presente al otro, necesito que me haga desaprender imaginarios para poder construir ¿cómo sería? Una imagen otra, no otra. Es decir, no necesito que me visualice al otro, necesito desaprender lo que tengo. Entonces yo creo que los museos deben ayudar a desaprender muchas de estas elementos que ahora están en esas negacionistas y fake news. Es por intentar aportar algo diferente. Bueno, pues yo si puedo intervenir, no sé si se me escucha, quería comenzar también, bueno, como no, agradeciendo tanto a Ana Carballo como a Ariadna y a Álvaro por el trabajo que han hecho, por el cariño, el seguimiento, el cuidado, ¿no? En todo el proceso de escritura, que la verdad es que lo agradezco muchísimo y me alegra que nos reencontremos, ¿no? Después de estar allí en Ciudad Real, en el Foro Ibérico. Y he notado esto que ha dicho Álvaro, ¿no? De La Mancha como un territorio descentralizado, y es que nuestro grupo de investigación que comparto con Ariadna y con otras compañeras está situado en el sur de España, en Andalucía, y por lo tanto también nos sentimos identificados con esta idea de la descentralización, ¿no? Aplicada también en este caso, y recojo el guante que me ha lanzado Óscar, ¿no? Pensada también no solo geográfica y territorialmente, sino
pensada en una descentralización de los discursos, ¿no? Es decir, entender que el museo es un dispositivo, ¿no?, de generación y de creación de discurso, y que evidentemente ese discurso, igual que la historia del arte, el museo también está atravesado, ¿no?, por lógicas patriarcales, por lógicas raciales, por lógicas coloniales, y que por lo tanto la función sería de algún modo visibilizar, ¿no?, que esos discursos atraviesan el museo, y que por lo tanto el museo no es un espacio de creación de conocimiento universal, porque el conocimiento no es universal, sino que es un conocimiento situado, y que, claro, desde mi punto de vista y mi experiencia, mi gato se quiere incorporar aquí, perdonad, claro, todavía nos cuesta, ¿no?, hacer ver a los grandes museos, sobre todo, ¿no?, y pienso en museos de España, de nuestro país, hacerles ver que su posición no es una posición universal, ¿no? Por eso creo incluso problemático cuando hablamos del principio de inclusión, ¿no? Porque la inclusión tiene que ver con la otredad, y mientras nos situemos en este binomio, ¿no?, de pensar siempre en el otro, vamos a reforzar voluntaria o involuntariamente, consciente o inconscientemente, esta idea de la otredad, de pensar siempre al otro, ¿no? Entonces yo creo que superar, ¿no?, ese marco, pues sería uno de los primeros pasos que tiene que dar un museo, ¿no?, cuando plantea, bueno, pues estas cuestiones, ¿no? Así que bueno, no sé si por ahí responde un poco esa pregunta, ¿no?, que lanzabais vosotros al principio, ¿no? Cuestionar discursos y cuestionar, por supuesto, los discursos que se producen desde el museo, ¿no? Eu gostava também de acrescentar alguma coisa, pode ser? Sí, claro. Sim. Y luego Oscar. Primeiro, dizer que, tal como o Oscar referiu, a resposta à pergunta do Álvaro está no ensaio da Ana Carvalho na revista Midas. Pronto, está lá tudo. Mas nós agora estamos aqui neste pequeno grupo, dando a nossa opinião e as nossas ideias. Em termos operacionais, e pegando no que disse a Mónica, o guia de sustentabilidade do Ibermuseus é um instrumento realmente muito útil. Gostava de vos trazer aqui uma experiência muito recente, porque faço parte de um grupo de trabalho chamado precisamente Museus e Sustentabilidade da NEMO, da Network of European Museum Organizations. Estivemos reunidos na semana passada na conferência anual da NEMO. Este grupo também reuniu e enfim, está a desenvolver um caminho que muito provavelmente levará à publicação também de um guia, de indicadores. Portanto, há todo um caminho, e há alguns países que, com as suas associações de museus, talvez até mais as associações de museus do que os próprios governos, mas sobretudo na Irlanda, no Reino Unido, países nórdicos. Mas gostava de dar o exemplo da Dinamarca, porque a Dinamarca está bastante avançada nesta questão de aplicação do paradigma da sustentabilidade de uma forma como nós aqui a estamos a entender, com as vertentes ambientais, sociais, culturais e económicas. Realizam um inquérito aos seus museus, tem uma proposta de indicadores que vão começar a ser utilizados, e de alguma maneira, porque não é por acaso que neste momento estes temas estão mesmo sobre a mesa. Na próxima, portanto, eu falo-vos desta reunião, destes workshops em que participei há uma semana. Estou só aqui a dar assim um pequeno exemplo. E na próxima sexta-feira, ou melhor, exatamente, de hoje a uma semana, aqui em Portugal,
num encontro de museus em Sesimbra, vai ser lançada uma rede de museus ODS, de Museus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com rede essa que já existe na Irlanda, já há algum tempo. Ou seja, com diferentes velocidades e a diferentes ritmos e de acordo com as orgânicas, as estruturas e o papel ou mais da academia, ou em articulação, ou mais das associações de museus, a verdade é que o tema é um tema candente neste momento. E eu permito-me talvez discordar um bocadinho do que disse o Oscar, porque, na minha perspectiva, é mesmo para tornar os museus mais sustentáveis, ou seja, é para que os museus tenham esse papel de confiança que os cidadãos nos outorgam e que as mensagens transmitidas, enfim, que façam parte das exposições ou de outras formas de comunicação dos museus tenham um papel relevante na sociedade, mas, ao mesmo tempo, não é impossível, antes pelo contrário, que nas várias dimensões da sustentabilidade os museus também deem o exemplo. E, pelo menos da minha parte, também estou comprometida com esse objetivo. E aquilo a que assisto, porque vou observando já no longo prazo, é que o que parecia um bocado exótico há cerca de 5 ou 6 anos, neste momento está na agenda premente. E, enfim, não dou a palavra à Ana. Olá, de novo. Também não podia deixar de dizer alguma coisa depois de ter sido referida. Eu não sei se no ensaio, que também publiquei neste dossiê, não sei se eu respondo exatamente à pergunta. Agora, o que eu tentei demonstrar e que eu acredito é que, de facto, esta ideia de sustentabilidade, se nós pensarmos assim nesta ideia mais abrangente, que engloba todas as dimensões, ela, de facto, está presente na vida dos museus, de um modo geral, em alguns casos, já com muitas evidências e com muita prática, mas há também a palavra sustentabilidade também não é assim tão, eu creio, não tão entendida nas suas múltiplas facetas e, portanto, eu creio que há museus que vão fazendo caminho, mas também há muitos outros museus que estão muito aliados, muitas vezes, desse o que é que quer dizer a sustentabilidade e como é que isso atravessa, na verdade, toda a sua prática. E, portanto, eu acho que, mais uma vez, o guia do Ibermuseus é, de facto, faz falta haver uma sensibilização para uma boa parte dos museus sobre o que é que significa a sustentabilidade e como é que os museus podem ser mais sustentáveis. E eu acho que um diagnóstico, não sei como é que integramos totalmente a sustentabilidade, mas um diagnóstico e ter essa percepção da importância da sustentabilidade é fundamental para que se possam dar passos nesse sentido. Provavelmente há museus que nunca vão conseguir abranger, não é? E ter uma atividade tão sustentável nestas diferentes valências e dimensões, mas há muito caminho que pode ser feito. Há outro aspecto que para mim é importante e que eu também tentei de alguma maneira referir no artigo, que é no ensaio, aliás, é a importância das políticas públicas, não é? Portanto, há museus que autonomamente vão fazendo esta reflexão e têm tempo para fazer esta reflexão e vão começando esse caminho de trazer a sustentabilidade para a sua missão, para os seus valores, mas há museus que precisariam, provavelmente, de que, no âmbito das políticas públicas, essa atenção fosse dada e também o envelope financeiro e também, porque, por exemplo, no que diz respeito à dimensão ambiental, à sustentabilidade ambiental, o museu também precisa de se preparar e se adaptar para reduzir a sua pegada ecológica e não é só pequenas mudanças, muitas vezes são mudanças que exigem
investimento económico para fazer essa mudança e depois, mais tarde, conseguir recuperar esse investimento. Portanto, para mim, há um aspecto que é fundamental, que é as políticas públicas. Nós em Portugal não temos, não sei em Espanha, mas em Portugal, de facto, falta-nos dar esse passo pelo menos no campo dos museus, de trazermos esta questão da sustentabilidade como uma preocupação, uma meta, uma estratégia, e isso teria repercussões, não é? Independentemente depois de cada museu poder já estar a refletir sobre isso, e a Clara falou de alguns exemplos de redes e de passos que vão sendo dados também em Portugal, mas, de facto, para mim, a questão das políticas públicas seria muito importante esse lado estar trabalhado para poder também apoiar o desenvolvimento dos museus nesta matéria. Obrigada. Muchas gracias, Ana. No sé si Óscar, que tenía levantada la mano, y Mónica, queréis hacer también como una breve reflexión también acerca de lo que comentaban Clara y Ana, ya para cerrar enseguida. Sí, bueno, en mi caso iba relacionado un poco con lo que estaba comentando Javier y también un poco asociado a lo que decía Clara. Simplemente que cuando incluimos nuevas narrativas en los museos también es un acto de responsabilidad, porque una de las cosas que tienen los museos es que institucionalizan. Y eso tiene el lado perverso, que es entra la narrativa, o sea, tiene el lado bueno, entra la narrativa, el discurso, pero el lado perverso es que se politiza, se institucionaliza y deja de ser efectivo para las partes, ¿no? Por ejemplo, cuando Clara hablaba de los ODS, de los Objetivos para el Desarrollo, en España, en algunas comunidades locales, los rechazan directamente porque no les representa. Entonces, a veces también eso pasa en los museos, cuando si tú, depende de cómo vayas a tratar el discurso dentro del museo, puede generar justo lo contrario, ¿no? El rechazo. Y sobre todo si vienes solamente desde arriba, desde lo institucional, como ha pasado con los ODS, vienen de la ONU y se aplican a los países, llegan a las comunidades rurales y lo primero que dicen, esto no nos representa, esto es para gobiernos, no es para esas comunidades pequeñas, ¿no? Y que se llaman de forma malévola la periferia. Simplemente era eso. Gracias, Óscar, también. No sé si Mônica também... Sim, obrigado, Álvaro. Bom, eu vou começar, na verdade, do começo, porque eu não agradeci, eu iniciei minhas palavras assim, já vamos participar do debate, enfim, não agradeci, obviamente, estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder compartilhar e poder aprender, e, enfim, crescer juntos, e parabenizar pelo maravilhoso trabalho. A revista realmente é primoroso, o que a gente encontra, o conteúdo é incrível, mas o trabalho de edição, o cuidado com o que foi realizado também é digno de ser reconhecido. Eu acho que desses assuntos vários que foram colocados aqui, tanto pela Clara, o Javier, a Ana, o Óscar, o que fica muito também em relação à sustentabilidade não é só uma questão da prática da instituição, porque precisamos cumprir com os ODS, porque precisamos cumprir com certas metas, mas porque a gente precisa ser posicionado enquanto instituição museal. As pessoas precisam entender o valor dos museus, o público, a comunidade, o território, né? Não é só sobre a institucionalidade, mas é sobre o significado que essas instituições têm dentro do seu universo, dentro do seu contexto, né? Nós vimos os museus sofrerem muito no contexto da pandemia, por conta de uma visão muito relacionada com a exploração do museu pelo universo do turismo, ou com a não priorização dos museus dentro das políticas públicas, dentro dos investimentos públicos. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, eu acho que a gente também pensa nessas dimensões. Não é só sobre a prática da economia, ou o relato fundamental, acho que isso que o Óscar traz, o Javier também, a questão de como a gente pensa, né, naquilo que a gente está narrando, de como diversificar o relato, não só descentralizar, mas diversificar, é importante, mas é muito importante que a gente pense na perspectiva da legitimação do trabalho dos museus, para que os museus permaneçam, porque eu acho que o que a gente viu ao longo da pandemia foram
foi dramático, muitas instituições fecharam as portas e nunca mais conseguiram voltar, né? E muito também no exercício de reflexão interna de entender para que servimos, a que servimos, para que servimos e qual é o nosso objetivo enquanto instituições dentro do nosso universo local, e não tanto dentro desse universo, né, de abrir as portas para o estrangeiro, para o que vem de fora, para o que não é daqui. Então, acho que passa por isso também, para além de pensar as perspectivas específicas da ação e do museu enquanto um mecanismo, um equipamento que, na minha visão, também deve estar responsável com esses compromissos que a gente precisa se responsabilizar. A gente está vivendo mudança climática, a gente está vivendo discursos polarizados, a gente está vivendo extremismos. Então, sim, eu acho que os museus têm que trabalhar isso se relaciona com a sustentabilidade também, né? E falando um pouco agora sobre a questão das políticas especificamente, o Guia do Ibermuseus é uma semente entre várias iniciativas, e eu fico muito feliz de ouvir quando a Clara diz que está sendo pensado um guia no âmbito da NEMO, que está sendo, né, estudados vários casos, que vai ser criada uma rede de museus e ODS. Acho que os novos comitês do ICOM também vão nessa direção, mas eu acho que tem que haver um conjunto de ações para que exista um entendimento do que é a sustentabilidade nos museus, para que isso logo se transforme em políticas. Porque também não adianta criar as políticas de cima para baixo, né? Por isso o objetivo do nosso guia é também dotar as administrações públicas, as direções nacionais de museus, as instituições responsáveis pelas políticas nacionais de museus, de informação, para que a partir daí possam ser construídas políticas, agendas e programas que sejam coerentes com a realidade, né? É isso. Obrigada. Muchísimas gracias. La verdad es que habéis apuntado, bueno, como esos ítems, ¿no? De realmente esa conversación de si estamos en crisis continua sobre los museos, si realmente, bueno, pues lógicamente a mí me parece fundamental conocer proyectos como los que estáis desde Ibermuseus, desde el plano de las artes en Portugal, porque trabajar en red es lo que hace, plantea y pone en la palestra, ¿no? Resultados, preocupaciones comunes de las instituciones culturales, de los museos. A mí se me venían muchas preguntas que yo creo que dará para otra conversación o para próximos foros, sobre tipologías de museos, sobre, bueno, esos recursos limitados y también cómo se bandean desde la pandemia, por ejemplo. Y la verdad es que me asaltan como muchos elementos. Yo ya por último, creo que como hemos hecho una ronda final, no sé, justo Javier, no sé si sí, ha habido un momento de desconexión. No sé si podríamos hacer un poco de resumen, de recapitulación ya para ir cerrando, pero me parece importante estos elementos que además comentaba Óscar. Y eso, Javier, ahora justo que has vuelto para cerrar igual, ¿te parece? ¿Alguna idea que quieras añadir o...? Perdona, Ariadna, disculpa, es que sí, se me ha cortado justo la comunicación. ¿Se te ha cortado? Vale, sí, no, sí, disculpad. No sé si un poco al hilo, yo me he quedado con ganas de decir dos cosas muy breves, no sé si tiene que ver con... Disculpad, que se me ha ido justo la conexión y no, simplemente, bueno, pues... un poco en relación a lo que se estaba diciendo antes, bueno, pues esta idea de que si hablamos, entiendo, normalmente en estos debates de museos de titularidad pública, pues tenemos la obligación ética, ¿no? de responder y de contestar a, bueno, pues a esos museos y esas instituciones públicas que están invirtiendo cientos de miles de millones en exposiciones y en el caso que trato, del que no voy a hablar ahora porque no tenemos tiempo, pero estamos hablando de un presupuesto de 1,5 millones de euros. Por lo tanto, tenemos los ciudadanos, ¿no? Más allá de nuestra especialidad, la obligación, ¿no?, de interpelar continuamente al museo porque es un dinero público. Eso es una cuestión. Y otra muy, muy breve, el tema de la digitalización, que entiendo que será para otro debate, pero bueno, pues, ¿qué ocurre, ¿no?, en este contexto que mencionaba también Óscar anteriormente, ¿no?, de las fake news, de los bulos y esta oleada reaccionaria, ¿no?, y este avance imparable del fascismo a nivel global que se está sirviendo precisamente, ¿no?, de las redes sociales para
difundir todas estas noticias y para cambiar el orden político global, bueno, pues qué están haciendo los museos, de cómo se están sirviendo los museos de estas herramientas digitales también para emplear estas estrategias, ¿no? Si son estrategias en favor de la sostenibilidad, de la educación, del progreso social o si, bueno, pues son más bien estrategias para que nada cambie. Así que bueno, aquí me quedo porque no me quiero extender. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Sí, nos da muchísima pena, la verdad, tener que cerrar. Yo creo que, como decíais todos vosotros y apuntaba Ariadna justo hace un segundo, el hecho de que este monográfico trate sobre estos temas, esta conversación transfronteriza que hemos tenido también en esta hora y media, pues da pie, ¿no? a seguir hablando de este tema y sobre todo pone sobre la mesa la necesidad de seguir trabajando en esta línea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que no nos queda tiempo nada más que para volveros a agradecer otra vez a todos vuestra participación, especialmente a Ana Carballo como directora de la revista, a Clara por su conferencia magnífica y bueno, pues a Javier, a Mónica, a Óscar por haber tenido el ratito para compartir hoy, aunque hayan sido estas breves pinceladas. Así que por mi parte, nada, muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto juntos y en persona, si puede ser. Y no sé si, Ariadna, quieres decir también alguna cosilla más para cerrar. Nada, agradeceros muchísimo vuestro tiempo y bueno, y vuestras investigaciones y vuestros proyectos, porque están construyendo la museología crítica y ya la museología además actual, presente y futura. Y nada, esperemos que os guste todo el dossier, que el trabajo ha sido conjunto y bueno, pues esperamos también encontrarnos en futuros foros, encuentros, hablando de sostenibilidad, inclusión y museología ética. Así que nada, seguimos en contacto y yo creo que lo dejamos por aquí ya, por hoy. Muchas gracias. Gracias. Dios, Obrigada. gracias.